Reparação histérica. Reparação histérica. Oi, gente, esse é o Reparação Histérica número 3, episódio que está indo ao ar nessa semana de carnaval. Enquanto tá todo mundo aí pulando carnaval, a gente está trabalhando. Mentira, a gente gravou isso antes. Eu sou a Tati Bernardi, que temos aqui também Mili Lacombe, maravilhosa, escritora, jornalista, gatíssima. Temos Manuela Cantuária, essa deusa, tá usando uma regatinha que dá para ver um mamilo, tô um pouco sensualizada. Ela é roteirista, ela dá o melhor curso de todos, Vulneráveis Venceremos. E ela é escritora, e é isso. E aí, eu vou trazer um tema aqui que não sou eu que estou trazendo, na verdade. A gente antes fez uma reunião de pauta e as três estão trazendo, mas eu vou falar que sou eu. Que é o seguinte: a gente ficou com medo, né, de puxar muito a sardinha para o nosso lado. É assim a expressão? Puxar a sardinha para o nosso lado? Eu falei certo? Aliás, por favor, deem oi, porque eu sou muito xingada nas redes, porque eu saio falando e não deixo ninguém dar oi. Por favor. Boa noite, pessoal. Boa Aí, noite, pessoal. é isso, pronto. Que é o seguinte: a gente vai falar da nossa experiência de escrever sobre a nossa vidinha, né? Aí a gente pensou, isso é muito masturbatório, isso é muito ensimesmado, vaidoso. Seria se fôssemos homens brancos, mas somos mulheres, então é o nosso lugar aí de poder expor traumas e poder se vingar um pouco também, porque não usar esse verbo tão maravilhoso aí que caiu em desuso. Então eu queria puxar essa conversa sobre o prazer e os problemas que trazem para nós essa escrita da exposição das nossas vidas, né? E tem uma frase que Manuela fala muito no curso dela e nas pesquisas dela, que eu gosto muito, que é a responsabilização da vítima. Então, eu queria, detesto quando tem aquela reunião de marketing, alguém fala, eu queria começar com essa provocação, que é quase o alinhar as expectativas. Eu detesto queria provocar vocês, mas é isso, eu queria provocar vocês. Como é na vidinha de vocês essa escrita em que vocês expõem a vidinha de vocês? Que maravilhas e problemas trazem? Sabe o que eu acho sobre essa gente se expor? Estava pensando quando você fez a abertura aí, que quando eu comecei a escrever, me diziam muito assim: a primeira pessoa, ela é desprezível na literatura, ela é vulgar, não se submeta à primeira pessoa, né? E aí, eu comecei a ler, eu tentei fugir da primeira pessoa, embora eu fracassei, né, nessa tentativa de fugir da primeira pessoa e ir para a terceira pessoa, ou seja, falar menos eu e falar mais, Eu fracassei deliciosamente. deliciosamente, exato. A TPM, foi a primeira vez que alguém falou: "Vai fundo nessa primeira pessoa, me dá aqui seu testemunho". E acho que você fala uma coisa na abertura que é muito pertinente, porque assim, a primeira pessoa para uma mulher, Tati, ela é lugar de luta, ela é lugar de reconhecimento É um lugar das político, né? nossas, é um lugar político. Eu acho que é diferente dos homens. Você sabe que a geração beatnik, né, John Fante, o Bukowski, uma vez eu vi o James Baldwin, que é um ator que eu amo, ele estava dando uma entrevista e alguém perguntou assim para ele: "O que que você acha da geração beatnik?" Ele falou assim: "Não é literatura, é masturbação". E eu entendi o que ele. E eu gosto, tá, gosto do Fante, gosto do Bukowski, mas eu Nossa, o entendo. Fante ele muito de como eu escrevo hoje vem do Fante, que eu li adolescente e ficava louca.
porque tem uma liberdade que eu nunca tinha visto. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo o que o Baldwin está falando. É masturbatório, sim, dentro desse escopo da masculinidade, sabe. Mas não quer dizer que seja ruim, né. Mas tudo isso para dizer assim, eu tentei fugir da primeira pessoa, porque me desencorajaram. E aí a Trip falou: "Não, vai fundo nessa primeira pessoa, me conta da tua vida". E funcionou, né, então eu fiz um livro na primeira pessoa, assim, fracassei orgulhosamente, porque tem um lugar muito importante para uma mulher que escreve falar sobre sua vida, né, falar sobre trauma, sobre dores, sobre desejos, sobre vitórias, sobre conquistas. Eu acho que nós 3 fazemos isso, né, com Uhum. bons índices de sucesso. Você sabe que eu tô na editora Fósforo e quem cuida de mim lá é a maravilhosa Fernanda Diamante e Rita Matar, né. Fernanda e Rita são ali as 2, a Fernanda dona e a Rita principal editora e sócia também, dona junto com a Fernanda. E eu escutava de muitos editores homens: "Ai, será que você não avança um pouco? Será que você não amadurece um pouco e sai, da primeira pessoa? Será que você não tenta ficção, como se a autoficção fosse uma literatura menor e como se falar na primeira pessoa e de mim, né? Por que que você não cria uma personagem? Por que que você não vai mais fundo? Você é tão boa escritora, né? Ousa mais, não vai fazer mais um livro igual, né? Como e eu lembro que eu escutei isso de vários editores em várias editoras, né, que queriam, dar um adiantamento para o meu novo livro, mas todo almoço vinham com esse papo: "Mas será que agora você não faz uma coisa diferente e tal?". E eu lembro que quando eu fui conversar na Fósforo e eu estava entre, sei lá, 2 3 editoras, elas falaram para mim: "Mas pelo amor de Deus, você tem um estilo, você não tem que mudar nada e por favor fique na primeira pessoa, é isso que a gente quer você como você é". E eu só fui escutar isso de 2 editoras mulheres, e aí eu por causa disso eu fui para Fósforo. E me deu uma segurança de que eu não precisava amadurecer, muito pelo contrário, eu já tinha um estilo, que é uma coisa difícil até, né, às vezes Isso. para um escritor. É o mais difícil, né, você encontrar sua voz. Eu acho que essa questão da autoficção, ela é um processo que é muito doloroso, porque você vai ter que olhar para os seus trauminhas e coisas que você não queria olhar, mas ele é muito prazeroso também, né? Porque você acaba meio que se tornando o processo. É um fluxo que eu, inclusive, acho que ele vai com mais facilidade se você tivesse, sei lá, trabalhando por encomenda. Claro que a gente sempre tem que se identificar, né, com os personagens que a gente está criando. E aí eu acho que nessa questão do trauma, a ficção, a autoficção, a escrita de um modo geral, me parece um terreno muito fértil para expor esses traumas e para esses processos de cura, porque são processos muito complexos, né? O lance de você expor um trauma num textão, por exemplo, sei lá, num relato, num depoimento, numa entrevista, é que geralmente o objetivo dessa exposição é expor a violência que você sofreu, que foi cometida por outra pessoa em busca de algum senso de justiça. Ou de vingança também, que é perfeitamente humano, né, como a Tati falou. Mas a justiça, ela é um elemento muito importante para o processo de cura de um trauma. Ela é fundamental, só que ela por si só não é o suficiente. Então, essa reparação precisa acontecer tanto fora quanto dentro. A violência que foi sofrida ali, ela é um fato, ela é objetiva. Mas tem outros aspectos desse trauma que são subjetivos e que acabam ficando de fora desse relato breve, né? Então, assim, a gente tem agora essas. Eu acho muito interessante esse formato dos personagens complexos, dessas séries, que, na verdade, é um fenômeno recente, mas é uma tradição que vem da literatura, né? Então, é, 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 é muito bom você ter essa narrativa que vai se aprofundando nas camadas dessa personagem, né, desse protagonista ou dessa protagonista, quando a gente está emburacando nessas coisas, porque leva em consideração não só o que acontece fora, mas o que acontece dentro também. Então, não é só sobre a violência que ela sofreu, sobre as questões estruturais que estão em jogo ali também, mas sobre questões internas dela, né, sobre, o emocional dela, o subjetivo dela, o ponto de vista dela. Então, se você tem uma personagem que está, por exemplo, num relacionamento abusivo, você vai entender
por que que ela se mantém naquela situação. Então, de onde ela veio, como é que foi a criação na família dela, né, qual é a bagagem emocional que ela traz. E aí você consegue entender melhor por que que ela se meteu naquela furada, né. E isso é um território muito rico, muito fértil, mas é também muito perigoso, né, porque cair nesse lugar de responsabilização não, responsabilização já é ok, né, mas de culpabilização da vítima, desse lugar de: "Ó, ela na verdade ela queria aquilo, né, ela pediu, ela é ingênua", né, isso é um clichê que é muito ruim pra gente, né. É, tem É, a responsabilização da vítima e tem também explicar o que leva, eh, o algoz, né. O que leva o algoz a fazer o que ele está fazendo. É esse personagem mais tridimensional, na arte, no cinema, no livro, a gente aceita, mas na hora de um cancelamento a gente não quer ver outros lados, a gente não quer pensar que a pessoa de repente amadureceu, melhorou, o que levou a fazer isso, né. Então, por exemplo, nessa série nova da Netflix, eh, Vinagre de Maçã, que tem um nome que eu não apostava em nada na série, no fim comecei a ver e gostei. É uma menina, que aliás é uma excelente atriz, que começa ela inventa um câncer no cérebro, e com isso ela manipula todo mundo, ela vira um fenômeno nas redes sociais, começa a ganhar muito dinheiro, e ela é super psicopatinha, assim, né, sociopata. E ela vai manipulando. Só que por ser uma série e não ser um cancelamento, de redes sociais, a gente entende o quanto de abuso ela sofreu na infância, por uma mãe ali completamente maluca, narcisista, que maltratava ela, e que ela tentava ser amada por essa mãe. Ali começou a inventar doenças para ver se chamava a atenção da mãe, então ela cria essa doença de inventar doenças, que agora eu não lembro o nome que tem isso. E aí você vai entendendo todos os abusos que ela sofreu, tudo que ela passou, e aí não é que você perdoa ela, você vai vendo a série com raiva dela, porque ela inventa um câncer, e nisso um monte de gente vai sendo prejudicada, ela é extremamente abusiva com todo mundo. Mas não é um personagem preto no branco, assim, né. Você pelo menos até é mais gostoso de assistir, porque, enfim, você tem ali um todo do que leva uma pessoa a agir assim. E essa e até, Manu, você, assim como eu, e acho que Miri também, a gente gosta muito do Bebê Rena, né, que é isso, ele deixa aquela mulher entrar na vida dele, a stalker, mas a gente vai entender que ele também sofreu um abuso e que ele é confuso com esse abuso, porque depois ele vai atrás do abusador. É. Gente, assim, vocês estão falando, é tudo tão complexo, porque a gente sabe, a gente que trabalha com isso, desde sempre, assim, um personagem flat, um personagem monodimensional, ele não atrai nada, né, nem ninguém, assim, ele não simplesmente ele não conecta, né. A gente por quê? Porque nós somos feitos de todas essas nuances, feitos e feitas de todas essas nuances, né. Uma vez eu li uma coisa que eu nunca esqueci, no livro do Joseph Campbell, Poder do Mito. Ele fala o seguinte, maravilhoso, né, Manu? Ele fala o seguinte: a nossa relação com Deus é uma relação de veneração, né, a gente venera uma ideia etérea do que seria Deus. A gente se relaciona, a gente se conecta com o homem sangrando na cruz. São relações completamente diferentes. A gente vai se conectar com a cicatriz do outro. A gente não vai se conectar com a conquista, com o sucesso, com o sagrado do outro. A gente se conecta com o sangue, com a cicatriz, com a dor, com a experiência traumática. Porque viver é difícil para os caralhos, né, gente? Viver é uma experiência muito difícil. Então, quando a arte entra no jogo para aliviar essa experiência, para tentar explicar que diabo que a gente está fazendo aqui, isso ajuda demais, demais a gente, assim. Eu acho que todas nós, e acho que muita gente que está ouvindo a gente agora e vendo, já conseguiu elaborar um sofrimento lendo, por exemplo, ouvindo uma música, vendo um Sim. filme, né. Eu acho assim, a gente está aqui para se ajudar hoje, nossa, hoje eu estou super paroquial, gente. Eu acho que a gente está aqui pastora Miriam, eu acho que a gente está aqui para se ajudar umas às outras e se ajudar uns aos outros. E a gente fica inventando treta, e é que atrapalha a gente se ajudar, porque a consciência de que a gente vai acabar, ela já seria em si uma coisa muito difícil,
de absorver, né. E a consciência de que a vida vive da vida, assim, a gente precisa matar para sobreviver, né, a gente precisa matar bicho, a gente precisa matar planta, a gente precisa não é legal, não é legal isso aí não. Embora seja muito bonito às vezes, né, mas a gente fica criando umas tretas, assim, que só separam a gente, sabe, e a gente deveria só se ajudar. Como fazer isso? Menor ideia, gente, menor ideia, Você sabe mas seria mais que fácil. você sabe que uma vez eu estava num avião, e aí eu estava escutando, acho que o podcast do Mano Brown, e aí eu fui ver uma entrevista do pastor Henrique Vieira. E e aí eu senti uma coisa que depois eu até fui num culto dele, numa igreja evangélica, eu nunca tinha ido numa igreja evangélica na vida, mas eu não gosto de avião, eu tenho medo e para variar eu estava ali muito ansiosa e comecei a escutar essa entrevista do pastor Henrique e em determinado momento ele fala: "Deus não tá na tua vida organizada. Deus tá no teu quartinho da bagunça". Essa frase, eu assim, eu guardei para a vida, assim, eu nunca esqueci. Deus está em tudo que você é confuso, no teu caos, nos momentos em que você não agiu como boa pessoa, nos momentos em que te faltou fé, nos momentos que você desconfiou de Deus, ele está no teu quartinho da bagunça. E eu fui escutando ele e eu fui sentindo uma coisa assim de uns arrepios no corpo. Eu falei: "Gente, esse homem tem um negócio aí". Aí eu escrevi para ele e falei: "Olha, quando tiver algum culto seu em São Paulo, eu quero ir". Aí ele me chamou. E assim, eu sou ecumênica, aqui na minha casa tem o cantinho da bagunça da religião, eu misturo tudo, budista, candomblé, católico, né. E aí eu fui lá, uma amiga foi comigo, a Ana Virgínia, daqui a pouco eu tô ajoelhada, gente, eu senti um negócio tão forte ali, eu tô ajoelhada com as mãos para cima, eu virei uma evangélica ali, porque esse homem é incrível, e ele fala justamente isso que vocês estão falando. De que Deus está na nossa tridimensionalidade, né, na sombra, em tudo que a gente é. Agora eu também queria trazer o I May Destroy You, que é outra série que a gente ama, que também não é exatamente nova, mas para voltar na questão que a gente estava falando, dessa cura do trauma a partir da arte, né. Então tem a cura porque você ouviu uma música bonita, viu uma série, um filme, mas também tem a pessoa, né, e aí eu lembro da frase do Caetano: "Como é bom poder tocar um instrumento", como é bom poder escrever uma série inteira sobre o teu trauma e provavelmente a Micaela Cohen, é assim o nome dela? Porque eu tenho essa questão de não ter mais uma memória muito boa. Ela me parece que curou um trauma gigantesco ali com uma das melhores séries do mundo. E e ali é muito bom, né, porque além de tudo, ainda ela se coloca também num lugar de alguém que pode criar um trauma na vida de outra pessoa, quando ela começa a perseguir aquele cara, vai na casa dele sem avisar. Hein, Manu, você que é louca por essa série, fala um Cara, eu pouco. sou obcecada por essa série. E aí eu acho que realmente é o exemplo mais corajoso que a gente tem, quando a gente fala de regeneração, de reparação, de trauma, de estupro numa narrativa que não é uma narrativa unidimensional sobre uma mulher que sofreu um estupro, né, é uma mulher tentando escrever a história dela. Isso já é maravilhoso, né, uma mulher que opta criar em vez de destruir, né, o título já fala: "I may destroy you". Ela é uma vítima de um abuso horroroso, de um estupro horroroso, e nem por isso ela não é a santa, né? Porque assim, ela é a pessoa que vai para uma baladona, é a pessoa que bebe, é a pessoa que tem uma sexualidade livre, ela é uma mulher normal, uma mulher como nós, assim, né. Então ela não se coloca, sei lá, eu imagino que numa escrita um pouco mais conservadora e tola, sei lá, vamos imaginar que é uma personagem criada para uma novela e a Globo faz aquela pesquisa com com o consumidor. Ah não, para a gente entender que foi um abuso, a mulher tem que ser santinha, né, porque o idiota vai olhar para uma mulher que bebe numa balada e vai Sim, falar, né, então ela mostra que ela tá ali para a vida, e ela conta o estupro do melhor amigo dela, né, que conhece um cara por aplicativo, vai na casa do cara e sofre um estupro. Então ela fala de estupro de homem, que é um assunto, mais sei lá, a gente não encontra tanto, né. Ela conta desse estupro do amigo, ela conta de um abuso que a amiga sofre, achando que conheceu, sem querer, 2 caras que não se conheciam. Ela conhece um cara numa festa, opa, e conhece outro, fazem uma situação para ela ficar na dúvida entre os 2. Ela transa com os 2 achando que viveu,
uma coisa intensa e louca e divertida, e depois ela olha pela janela e vê que eles são amigos e combinaram de transar com ela juntos. Então, também é um abuso. Ela conta de um abuso que seria considerado um pouco mais leve, do cara que vai transar com ela, tira a camisinha e não avisa. Então, assim, ela quer falar do abuso dela, mas ela conta de outros 3 abusos. E se coloca no lugar de abusadora, indo atrás de um cara sem avisar, aparece na casa do cara sem avisar. Então, é muito incrível como ela, para curar um trauma dela, ela também se coloca no lugar de abusadora, que é isso que você estava falando, né? É muito completa essa série. Ela é antiga, mas é porque ela, na hora que a gente vai falar disso, ela volta, né? Ela é assim, ela escreveu, produziu, atuou, sei lá, gente, esse tipo de coisa que a gente fica tentando entender como que alguém dá conta de fazer, né. É tudo complexo pelo seguinte, eu acho que tem 2 dimensões de tudo isso, assim, a individual, dentro da qual todos e todas nós, e todes nós conseguimos ser tudo, né, é óbvio que a gente já traumatizou a vida de alguém, gente. É claro que existe, né, alguém olha pra gente e pensa em trauma. É muito difícil que isso não tenha acontecido. Então, nesse nível individual, a gente é luz e sombra, né. A gente é bem capaz de fazer coisas magníficas, como coisas bastante perversas, mesquinhas, né. Existe o outro nível, que é o nível institucional, que é assim, se a gente tivesse nascido homem, cis, nesse mundo, a gente provavelmente teria pensamentos muito diferentes dos que a gente tem hoje, né. Porque a sociedade cria meninos e meninas de uma maneira completamente diferente, né. É um mundo, a ideia, por exemplo, de sexo, o que é sexo para um homem, o que é sexo para uma mulher, são coisas, a gente está falando de coisas diferentes. Então, quando a gente vai falar de violência sexual, de violência doméstica, de violência de gênero, às vezes a gente fica desesperada, porque parece que o time de lá não está entendendo do que a gente está falando. E aí vem uma série como essa, I May Destroy You, que, na minha opinião, deixa tudo muito evidente, como The Morning Show. The Morning Show é uma série que eu amo. Amo, não só porque ela vai lá e coloca o dedo na ferida, como porque ela mostra as sombras dos personagens que, em tese, seriam as vítimas, né. É Porque maravilhoso. se você só coloca no papel da vítima, aquela pessoa vai ser flat, vai ser monodimensional, ela não é verdadeira, né. Uma vez eu vi um cara falando: "Nossa, ainda bem que agora tem um filme gay, e o gay é o cara ruim do filme". A gente não tinha esse direito de ser o cara ruim, né. E somos, às vezes somos, né. Então, a gente está muito nessa eu acho que a gente não está conseguindo ver essas nuances, e isso está Sabe, fazendo muito mal pra gente. sabe uma coisa, você já vem em brilha, mas não é só porque eu lembrei um parênteses aqui que você sabe uma coisa que foi muito forte na minha terapia, o dia que eu entendi que a gente pode sofrer um abuso num momento em que a gente estava com tesão e se divertindo. O abuso não acontece só Sim, quando você está desesperada, com medo e com nojo. Eu sim. tive 2 situações em que eu sofri abuso, e é muito complexo, assim. A primeira situação foi, eu tinha 20 e poucos anos, eu trabalhava com um cara, na época que eu trabalhava na Da Brasil, ele era estagiário lá junto comigo, a gente tinha 20 anos, e a gente foi jantar, não sei o quê, aí eu subi na casa dele, a gente ficou ouvindo música, tal, e a gente começou a se pegar e eu estava morrendo de tesão nele, só que eu disse: "Eu não quero transar". E era naquela época, né, todo mundo que tem a minha idade passou por isso várias vezes, que o cara entende: "Ah, ela tá fazendo charme". Então ele forçou a barra e não cheguei a transar, mas enfim, fui mais do que eu queria ter ido. E eu saí de lá meio enojada, meio com vontade de chorar, meio assustada, mas pensando, o tempo inteiro eu estava com tesão. A gente sofre abuso estando com tesão. A gente sofre abuso se divertindo. Eu acho que essa questão que você fala do corpo é muito doida, porque a gente tá falando meio que do emocional, né. O racional, o que faz lógica e sentido, às vezes a gente tem um entendimento de que alguma coisa é errada, ou quando a gente tá sofrendo por causa de uma pessoa que a gente sabe que não vale a pena, e o emocional, a gente continua sofrendo, porque a lógica emocional é outra, né, e ela é muito mais complexa. A gente tem que se investigar muito mais para entender o que está acontecendo ali, do que o que faz sentido racionalmente ou não. Então, eu acho isso muito libertador, eu acho que é muito importante a gente se permitir se olhar
né, no meio dessa história toda, porque é tão violento, é confuso, mas assim, a gente não pode se pautar só pelo que está fora, né? A gente fica lá e tome feminismo, e tome pensamento crítico, e tome leitura. Legal, né? A gente tem que olhar para as estruturas patriarcais, para as dinâmicas de poder, mas a gente também tem que olhar para a gente. Porque a grande armadilha é que o pensamento superficial, racional, né? Isso é errado, isso eu não posso. Ele é o mais superficial, ele é o caminho mais fácil que a gente faz, né? A É, gente pira que o emocional é burro. Tipo, ai, se o emocional não tá acompanhando, se o meu corpo quer. Aí a gente fica tentando suprimir a emoção, aí vira, aí a merda tá feita, né? Aí é camisa de força nela, porque a gente não se entende. Então, essa complexidade emocional que a gente pode trabalhar nas histórias, que a gente tem que trabalhar nos nossos traumas também, ela é muito libertadora. Eu sempre falo, eu adoro essa máxima de roteiro, né? Que é o pior antagonista de uma protagonista feminina tem que ser sempre ele mesmo. Porque isso é o mais poderoso no caso, né? Porque isso, será que é isso que chamam de empoderamento? Eu não sei. Mas isso resgata essa nossa visão como sujeito da história. Ah, porque toda mulher passa por isso. Aí tem que falar que nem mãe. Mas você não é todo mundo. Entendeu? Você não é todo uhum. mundo. Você tem que olhar para dentro também. Você tem que ir lá na terapia. Você tem que ver suas histórias, refletir sobre isso. Você tem que se permitir olhar para essas emoções, e a mulher não é educada, criada para se olhar, né? A mulher é construída socialmente para ser olhada, né? Para ser vista. Então, quando a gente começa a se ver, junto com esse pensamento crítico também de analisar o mundo, é aí que tem essa parada aí de emancipação que a gente está meio atrás, né? Eu acho que é uma coisa meio por aí. E tem uma coisa que a Tati falou sobre a gente ter desejo e mesmo assim viver um abuso, que eu acho muito relevante, que é assim, a gente, como a gente é criado de uma maneira muito diferente, sexualmente, meninos e meninas, eles não entendem que sexo pra gente está associado à dor, muitas vezes, a medo de engravidar, mulheres cis. Tem coisas associadas ao sexo pra gente que não estão absolutamente associadas para ele. E como eles não são treinados a entender, a linguagem, o que a gente diz como: "Tenho que levar isso a sério, o corpo parece que quer, mas ela está me dizendo não", eles insistem achando que é um alecrim que vai fazer a gente gostar de sexo. "Olha, é porque nunca transou direito, mas eu sou o cara e vou mostrar para ela", sendo que o sexo para eles é uma coisa flat. Meter, gozar, em pouquíssimo tempo, né. Pra muita gente, para muitas gerações de mulheres, sexo foi isso. Eu acho E muito curioso aí e aí tem aquela quando coisa toda da frígida, né, há isso. décadas e décadas deles sem saber transar direito e a mulherada que era frígida. Não, eu acho muito curioso, assim, mulher não gosta de sexo. Mulher não gosta de sexo ruim, meu querido. Exato. Sim, é bem melhor ir para o shopping quando eu vou fugir disso aqui. Total. E sabe uma coisa que a sexualidade, a mulher falando de sexualidade, um dos melhores livros que eu li na vida é O Complexo de Portnoy, do Philip Roth. E para mim é o melhor dele, na verdade, que é esse sim é muito masturbatório real, né. E quando uma mulher tenta escrever daquele jeito, contando as coisas que ela pensa, a masturbação dela, entra naquela categoria que é um diário, é um, sei lá, é uma literatura menor. E o Philip Roth fica conhecido por esse livro, né, que ele conta o tesão dele, ele tá ali no divã, que é um livro que inclusive, junto com o John Fante, fez parte da minha formação, assim, que eu li também muito nova e eu fui criando meu estilo a partir desses livros e também Clarice Lispector, enfim, vários fizeram parte da minha formação. Esse é um. Mas imagina uma mulher naquela época escrever um livro sobre tudo que passa na cabeça dela para ela gozar, para ela se masturbar. Ia ser considerado uma literatura menor. Então, quando a gente fala sobre a nossa sexualidade, que é isso que a Manu falou tão bonito, né? Mulher é construído para ser olhada. Quando ela se olha, é assustador. É um pouco isso. É a mulher escrevendo sobre a sexualidade dela é colocada num lugar de literatura menor. É, é isso aí. E uma outra. Não. E uma outra coisa interessante também é pensar que muitas vezes, como aconteceu comigo nesse meu último livro agora, que eu vou lançar agora em abril, foi um livro que eu fiquei 2 anos escrevendo e quando eu terminei de escrever, eu meio que tinha curado o trauma. Porque muitas vezes a gente escreve para elaborar um trauma e não necessariamente dá vontade de lançar o livro.
E aí eu fui fazer terapia para falar disso, né? Eu falei, eu já não sei mais, porque se eu lançar o livro, eu vou ter que dar entrevista falando disso. E eu já elaborei e já curei, né? Que é bonito mesmo, quando a gente. Muitas vezes eu escrevo para organizar coisas que estavam sem palavra, e justamente por isso eram sintomas, eram angústias. Só que aí a gente que é escritora lança, né? Porque a gente não para 2 anos da nossa vida escrevendo, a gente precisa de dinheiro, aí a gente lança o que já foi elaborado, né? Conta um pouco dos livros de vocês, assim, se teve vingança, o que vocês elaboraram a partir da literatura? Vai lá, Manu. Eu acho que Das essa nossas. questão da elaboração, da vingança, a gente sempre dá uma descontada ali. Eu não gosto muito de citar exemplos, porque aí vai de encontro, né, a essa zona cinza de é ficção, não é? Né? Mas essa questão que você falou porque o processo de cura de um trauma, ele é, antes de tudo, um processo de transformação, né? E você olha para trás e você já não se identifica com aquela pessoa e com aquela dor, né? Se tudo der certo na cura de um trauma, você também cura alguma relação com alguma dependência, alguma falta, né? E aí aquela dor ali já virou, aquela ferida virou uma cicatriz e você já fala, eita, né? Então certas coisas também que eu escrevi, que eu botei aí no mundo, eu já olho e já falo, isso não tem nada a ver comigo, mas enfim, eu não gosto não de ficar dando exemplo, mas eu acho que é muito importante esse processo de cura, né. Eu lembrei de uma coisa que a Mili estava falando do poder do mito, isso estava lá no começo. E, eu, roteirista aqui, né, eu fiquei um dia nas minhas pesquisas e eu vi uma história que na Grécia Antiga não tinha terapia, né, tinha mitos. O que educava as pessoas emocionalmente era mitos. E aí as pessoas que tinham transtornos psicológicos eram levadas para um templo de cura, para um negócio chamado Teatro do Dionísio, né, que é um deus associado à loucura. Então elas assistiam uma dramaturgiazinha para se curar. Nessa Nossa, hora eu que fiquei com vontade de incrível! nessa hora eu fiquei com vontade de ligar pra minha mãe e falar: "Ó, eu não sou médica, eu sou roteirista, mas aqui é medicina por amor também, entendeu? Aqui é amor que não se mede". Cara, aí eu ficava entrando na sala de roteiro falando assim: "Aí gente, vamos clinicar? Ninguém tem CRM, mas vamos clinicar". Então, a gente ter essa possibilidade, né, de se curar pela escrita e até de se vingar um pouco, né, porque a vingança, gente, é um sentimento humano, a gente não é robô, Maravilhoso, tá tudo certo. maravilhoso. É Claro. tudo, mas assim, não só nesse lugar de escritora, né, porque as histórias têm esse poder, né, então para Sim. qualquer pessoa que tá ali assistindo uma história pode acessar isso é muito lindo, com todo respeito. Gente, contar a Muito. história é ferramenta evolutiva. É a coisa que a gente faz ali, desde os nossos ancestrais mais ancestrais, em volta do fogo. Pintura rupestre é contar É, história. é. Mas você sabe que a Manu estava falando isso da mãe. Meu irmão é médico e eu sou escritora. Então você imagina um homem médico, né? E a filha é escritora. Então a minha mãe, ela me liga Hã. 200 vezes por dia, a qualquer hora. E eu falo, mãe, eu estou trabalhando. Ela liga assim, estou com uma dor de cabeça estranha. O que eu faço? Eu falo, mãe, assim, o Kiko é médico. Liga para ele. Que É muito tal? bom. Aí ela É. responde, mas ele está trabalhando. O Mas e escritor. eu? É. E eu? Eu estou fazendo o quê exatamente? Minha mãe não entende o que eu faço, sabe? Às vezes nasce um livro, aí eu levo lá para ela meio que entende, mas ela acha que eu, sei lá, eu paro o livro, sabe? Sai de mim, assim, tipo no xixi. E não é, né? Escrever é um esforço danado, assim. E só para não fugir aí da vingança, eu me vinguei o ano em que eu morri em Nova York. Eu não quis me Conte. vingar, mas eu também não me importei em me vingar. Não escrevi para me vingar, mas uma vez me perguntaram: "Você escreveu para se vingar?" Eu falei: "Não, mas eu também não me importo em me vingar". E me vinguei duplamente, porque eu levei o pé na bunda e fui traída, escrevi um livro sobre isso, e no livro eu matei a minha mãe. Então foram anos de terapia que eu resolvi. Muito bom. Eu tenho que lidar com isso há um tempo, né? Porque, assim, eu já tenho situações na minha vida que a pessoa começa a se relacionar comigo, ela já chega com uma minuta. Olha, acompanho sua obra há 20 anos. E eu queria dizer que, assim, eu gostaria que nada da minha vida fosse exposto. Aí eu sempre respondo: é só você não fazer merda. Eu só exponho quando eu estou com raiva, né? Então, assim, se você for bacana, vai ganhar aí o anonimato.
Mas isso é muito louco, porque aí a pessoa fica meio chateada. Já teve amiga minha que falou: Poxa, você nunca escreveu uma crônica me destruindo e você só faz isso com quem você ama. Então, isso significa que você não gosta de mim. Né? No meu caso, tem essa coisa dúbia, assim, da pessoa ter medo e da pessoa ficar chateada quando não tem nada sacaneando ela. Eu sou, como diz Edouard Louis, eu sou um pouco. Eu gosto um pouco da vingancinha, mas é uma vingança muito protegida. A pessoa vai estar sempre com outro nome, outra idade, outra cidade, às vezes outro gênero, outra década da minha vida, mas eu vou dar um jeito de expurgar aquilo. E com isso eu fui criando vários problemas para minha vida pessoal. Agora eu queria falar, a gente deu exemplo de pessoas que expurgaram suas dores, né, curaram seus traumas, e eu queria dar exemplo de alguns livros aqui. Eu separei alguns dos meus livros principais aqui, que são livros autobiográficos e de autoficção. Então eu queria falar do Copo Vazio, da Natália Timmerman. O Bully vai colocar aí depois, né, as Maravilhoso. imagens. Que ela sofre um ghosting, e aí, sei lá, 10 anos depois escreve sobre isso, porque acho que era alguma coisa que estava dentro dela ainda. O Melhor Não Contar, da Tatiana Sarlin Levy, que é dos melhores livros que eu já li na vida, acho que foi o melhor livro que eu li em 2024. A Tati é uma história pessoal dela, autobiográfica. A Tati, criança, sofre um abuso sexual do padrasto dela, que era uma figura importante das artes, e durante a vida toda ela escutou de amigos, de parentes, melhor não contar. Por isso que o livro chama Melhor Não Contar. E aí, aos 45 anos de idade, depois de ter lidado com muita fibromialgia, enxaqueca, doenças crônicas, ela resolve escrever esse livro. E conta em detalhes, e é brilhante o livro, é espetacular. O Vista Chinesa, que é uma história que aconteceu com uma das melhores amigas da Tatiana Sarlin Levy, que sofre um estupro. Ela vai correr na Vista Chinesa, no Rio de Janeiro, sofre um estupro, conta essa história para Tatiana Sarlin Levy, e essa amiga diz para ela: escreve um livro sobre isso. Eu não sou uma escritora, ela é uma diretora de série, de cinema, e ela pede para Tatiana: escreve esse livro, conta do meu estupro, eu quero que saibam o que aconteceu comigo. E depois ela quer filmar, ela está preparando esse roteiro para ver se vira série ou filme. Então, é uma melhor amiga da Tatiana. Tem também um trauma que não vem exatamente de abuso sexual, moral, que é Isso Também Vai Passar, que é da Milena Busquet, uma espanhola, que é uma mulher elaborando a morte da mãe, que foi a maior dor que ela já sentiu na vida. Tem vários livros desse, né, de morte de mãe, morte de pai. Esse é um dos mais bonitos que eu já li, que é ela elaborando a morte da mãe. E aí, por último, eu queria indicar o Isso é Prazer, da Mari Gateskill, acho que é assim que fala o sobrenome dela, que também, eu li esse livro já tem uns 4, 5 anos, eu fiz resenha para a Folha. Esse livro mexeu demais comigo, inclusive ele é muito atual, não quero entrar nessa discussão porque ela já foi... Nossa Senhora, eu tenho 20 grupos de WhatsApp que ficaram nessa discussão loucamente no último mês, eu dei uma cansada, mas eu vou ler a orelha do livro, tá? Kim é um editor proeminente de meia-idade da efervescente cena literária de Nova York, acusado de assédio e outros abusos por uma série de mulheres com quem trabalhou, principalmente na condição de chefe. Em seu esforço de processar os fatos que levaram ao seu cancelamento, ele faz uma análise por vezes autocomplacente, por vezes ambígua, entre o ingênuo e o farsesco. Outra editora, Margot, que é o alter ego da autora, né, da Mari Gateskill, enxerga a situação de forma intermediária, tem afeto pelo Kim e compõe um quadro complexo e inconcluso de qualidades e defeitos de seu amigo. Então é um livro super complexo, aquilo que a gente estava falando do tridimensional, que ela fala: esse cara foi abusivo, esse cara merece, de certa forma, o que está acontecendo com ele, que são essas mulheres que vão ali no RH e contam desses abusos, do compliance, né, essa palavra importante, da moda, que na época que eu era jovem não existia. Mas ela também diz que ele era generoso, que ele foi amigo dela por muito tempo, que algumas das piadas meio que poderiam ser vistas como abuso moral e sexual eram coisas que divertiam ela, davam tesão nela. Então, é um livro um pouco disso que a gente está falando. E eu acho que a gente poder discutir o quão complexo é qualquer conversa, qualquer embate, qualquer discussão
pelo olhar do feminismo, eu acho que a gente poder levantar questões, fala e só aumenta a importância, fomenta o feminismo. Porque essa hashtag simplória, ela é boba, isso fala mal do feminismo, sabe? A gente poder discutir, olha, vamos falar de feminismo, vamos falar de abuso, mas vamos falar de um livro que uma mulher tá com horror de um cara que ela também adora. Eu acho que vocês não concordam que isso é importante, Então, poder ter esse tipo de sim, literatura? eu acho que tem duas coisas aí, duas coisas que eu gostaria de falar. A primeira é, você deu dicas de vários livros, eu não li todos, mas lerei, e todos eles, exceção de um, falam do trauma da mulher ser o abuso, né? Não é uma coincidência que a gente tente elaborar, escritoras mulheres falem tanto em abuso. Não é assim com homens. Então tem uma indicação aí de que a gente quer ter direito a ter outros traumas na vida. A gente não quer ter só um trauma. E isso é um trauma muito, muito totalizante para a gente. E a gente precisa sair escrevendo livro, e fazendo peça de teatro, e fazendo música, para tentar elaborar o abuso aos nossos corpos, né? Então tem isso. A outra coisa que eu esqueci, mas vou lembrar enquanto eu falo, é a seguinte, lembrei. É, esse negócio da gente gostar do nosso abusador, isso é muito real. Porque o que acontece é o seguinte, normalmente a gente se encanta mesmo. Eu tive relações abusivas em que eu sei que o cara que estava abusando de mim é um gênio. E que ele fazia coisas que eu adorava. Você gosta, por isso que às vezes quando a gente tem coragem de dizer fui abusada, vem alguém e pega assim, mas olha aqui, você mandou uma mensagem para ele dizendo saudade. Você mandou uma mensagem para ele dizendo, nossa, você estava bem bonito ontem. Você mandou uma mensagem para ele dizendo, cara, isso que você escreveu é genial. É isso aí, gente. É Que é o isso caso do aí. Márcios, né? Que daí Exato. eles acham que expor que aquelas mulheres, algumas delas se envolveram com ele, tira elas do lugar de vítima. Não, só aumenta. Não, exato, É, exatamente isso. É isso. é. Vai, Manu. Eu acho que isso é libertador, porque a mulher sai desse lugar de boneca de pano, que é manipulada por esse gênio da manipulação, esse cara que é intelectualmente superior, né, e que sabe dominar uma mulher, né? Isso é um pensamento essencialmente patriarcal. Quando você entende que você admira uma pessoa, você está projetando alguma coisa nela, tem alguma coisa da falta dela que você também vai na direção daquilo, por isso que você se mantém naquela situação, entendeu? Eu acho que essa é uma discussão que ela é realmente acolhedora, né? Porque você investiga os motivos que também te mantiveram refém naquela situação. Claro que existe abuso de poder, claro que existe, né? Claro que existe manipulação, mas é muito importante também você olhar para si e falar, tá, por que eu caí nessa? Porque eu sou burra, sabe? Não é por causa disso, né? Geralmente é doido porque eu fico lembrando de quando a gente vê relação abusiva em novela, em filme, assim, que é mais flash, e que a gente fica que nem uma tia-avó gritando com a televisão, falando assim: "Deixa de ser burra, menina, olha lá, tá caindo no papo deles de novo". E assim, essa mulher tá caindo, se ela fosse bem construída, a gente ia entender que ela tá caindo no papo desse cara de novo, não porque ela é submissa, não porque ela é intelectualmente inferior, né, mas porque ela tem questões. A série que eu mais gosto, sobre relação abusiva, se chama Maid, é a que tá na Netflix, com a menina que fez a Substância, que eu chamo de Sim. Margarina Qualley, mas é Margarina Qualley. a Margaret Qualley. Qualley. E ela tá numa relação abusiva, só que você entende, você não acha ela burra em nenhum momento. Você conhece a relação dela com a mãe, que é narcisista ou bipolar, eu já não lembro muito bem. Então você entende que se o primeiro vínculo, né, emocional que essa mulher teve foi com essa mãe, você já entende melhor como que ela foi parar nessa roubada, né. O cara é um escrotésimo? Com certeza, né, mas eu lembro que eu caía junto com a personagem no papo do cara, entendeu? E aí eu já falei que aqui tá diferente. Então, tem uma cena, trazendo um exemplo, assim, pra quem não viu, que ela, sai da casa do cara e ela vai com a filhinha pequena, ela não pode ir pra casa da mãe, né, porque ela não pode contar com a mãe, e ela dorme numa rodoviária com a filhinha. E aí eu vendo, eu ficava:
poxa, Alex, mas precisava. Tipo assim, ele parou de beber, cara. Ele vai Sim, a mudar. gente É mais cai. seguro você, é mais seguro você dormir na casa agora, ele tá tentando te reconquistar, ele não vai fazer nada, do que na rua. Porém, no entanto, né, olha como a lógica não faz sentido, mas no emocional faz todo sentido, porque ela precisa tomar uma atitude, ela precisa se provar, ela precisa. Então, tanto nos momentos de passividade dela, quanto nos momentos em que ela é muito radical e joga tudo pro alto, você entende a lógica emocional por trás daquilo. Aquilo não tem Sim. uma lógica racional. Não é só emocional, Manu, é conceitual também. Nós somos criadas para achar que a gente vai mudar o cara. É o Uhum. sapo, é o monstro. A gente vai Sim. conseguir. Sim. Se você for mulher de verdade, você vai conseguir. Aguenta mais um pouco. É você que vai salvar esse homem. Isso só mudou na minha vida depois que eu tive filho, porque aí agora eu já tenho uma pessoa para criar. Eu sempre terminava de criar os os namorados, eu falava: "Ah", eu saía arrumando emprego, saía cuidando, saía indicando livro, sei lá. Depois que eu tive filha, eu botei toda essa vontade de criar um ser humano na minha filha, né, que isso também é estrutural, né, a gente: "Ah, a mulher é materna, ela tá sempre ajudando, ela tá sempre puxando, fazendo crescer", puta saco. Sim. Vamos para o tema 2, que na verdade tudo se mistura e tudo é uma grande maravilha, porque vocês são muito inteligentes e legais, e eu estou muito feliz com esse videocast, podcast, live, essa emoção, que é o seguinte, que é como é para tem alguns nomes aqui, né? Como que é para vocês separar autor da obra, né? Então, por exemplo, vou dar o exemplo de Smiths foi a banda da minha juventude. Eu era completamente obcecada, ele era deprimido, ele só queria um emprego, e aí teve um emprego e estava muito miserável. E ele gostava tanto de uma pessoa que queria morrer num double decker car, sei lá, e double decker bus. E aquilo mexia muito comigo. E aí ele se torna o quê? Um conservador fascista, né? O Morrissey. Que mais tem aí? Como que vocês lidam? Eu não era fã da J.K. Rowling, nunca li Harry Potter, mas quando minha filha ficou obcecada por Harry Potter, eu pensei, introduzo que a mulher é transfóbica. Minha filha não tem a menor ideia o que é isso, então não introduzi. Em algum momento eu vou contar para ela. Quem são os artistas que decepcionaram, mas vocês ficam. O Woody Allen, assim, Millie e Manu defendem que com certeza ele é bizarro. Eu serei cancelada, mas vou dizer que tenho dúvidas. O Woody Allen foi o amor da minha vida por muito tempo, e enfim, mas também não inocento, mas tenho dúvidas, né? Mas ainda vejo os filmes, não consigo. Quem são para vocês as pessoas complicadas de gostar? Tem amigos, né, que também a gente ainda gosta e são complicados de gostar. Sim. Quer ir, Manu? Cara, eu tenho um exemplo muito horroroso que esses dias eu vi Dogville, do Lars von Trier, Aham, e aham. eu me diverti, eu acho que é uma palavra meio estranha, né, para falar da experiência de assistir esse filme. Você não quer se divertir. E assim, como o meu estudo é de representação feminina, é muito focado nisso, é um pouco desesperador, porque o patriarcado se sustenta nessa representação feminina estereotipada. Então, é muito fácil você vai assistir um filme e ele pecar nesse sentido da representação feminina, né. Então, eu lembro que eu fiz uma piada para alguém, que eu falei: "Ah, vou assistir um filme do Lars von Trier, que hoje eu quero assistir uma misoginia de qualidade". Não é só uma misoginia boa, é uma misoginia Um que vai trazer Polanski, al um Polan vamos ver um pedófilo que sabe dirigir. e assim, paciência, eu acho que no final esse filme tem uma discussão até sobre reparação, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, sobre a arrogância do perdão e tudo mais, né, e eu fiquei, assim, encantada, e aí eu cheguei no seguinte lugar com isso, no meu lugar de paz. É, cara, o fato dessas caras, né, que geralmente são caras, tem a J.K. Rowling também, né, é mais Mas é é mais de homem. acontece, né, é raro, mas acontece muito, na verdade acontece muito Nem mesmo. todo E artista aí homem, mas sempre um artista homem. É. pois é, e assim, essa mesma complexidade que a gente está buscando em ver em vítimas, a gente vai ter que também encarar ela
em abusadores, né, em pessoas que, enfim, cometem esses atos aí meio horrorosos, para dizer o mínimo. Então, teve uma vez que eu li isso, que eu não lembro aonde, me escapa, mas é preciso ser muito sensível para ser cruel. Então, porque você sabe onde dói, Nossa, que né, frase você boa. cara, você para você manipular, você tem que ter essa sensibilidade, você tem que ter empatia, inclusive. Não é que ele é insensível, ele não tem empatia, ele tem. Ele sabe justamente se botar no seu sapato, e aí ele assumir que da mesma cabecinha que saem atos cruéis, também saem coisas muito sensíveis, que eu não vou abrir mão, né, de ouvir uma música que eu gosto, de ver um filme que eu gosto, porque esse cara é um filho da puta. Agora, não vou ficar também defendendo, levantando a bandeira, indicando para as pessoas. Tem tanta gente legal, né? A gente falou de tantos, né, exemplos legais de coisas feitas por mulheres e que valem a pena. Vou ficar, como é que é, puxando a sardinha pro lado, botando azeitona na empada. Mas, ó, aqui no meu cantinho, eu vou continuar ouvindo, ó, dançando, jogando meu cabelinho, porque a gente vai abrir mão também do que a gente gosta. É isso, né? O feminismo, ele é um ideal. E ele nunca vai comportar a gente como humana inteira, né? Ele tem que, a gente tem as nossas contradições também. Então eu tô indo Gente, o nessa homem verdade. vai nessa verdade. O homem mais importante da minha vida é Freud. Quanta merda Freud não falou na época dele. Nossa, acabou com ninguém, acabou com a nossa vida. Mas Mas ajudou ainda também bem, muito. mas ajudou muito, muito. Acho que, sei lá, muito livro feminista é a partir de coisas que ele falou, né. Vai, Gente, eu Mia. que gosto de futebol, como que eu resolvo isso? Exato. Como eu Aí ficou resolvo mais puxado ainda. os craques que estão ali fazendo arte em campo, mas que fora de campo são monstruosos? A gente tem Exato. que dar um jeito de resolver. E tem mulheres, né? A Naomi Wolf, por exemplo, que escreveu um dos melhores livros feministas da história, O Mito da Beleza. Gente, de um tempo para cá, a mulher fascistou, Uhum. enlouqueceu, Como é que pirou o pode, né? cabeção. E ela, você lê o livro dela, você aplaude de pé, assim. E ela não nega nada do que está escrito ali. Mas ela virou uma anti-imigrante, anti-vax, completamente fora da casinha. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou deixar de ler? Eu tenho esse livro todo grifado comigo. Vou queimar o livro dela? Não, não vou. Agora, tem coisas que são mais difíceis para mim, assim, ver o Woody Allen ser tão idolatrado, ver o Roman Polanski ganhar um prêmio, mesmo Dói. demorou 40 anos para o pedófilo ser expulso da academia, aplaudido de pé por macho. Aí me pega, sabe? Aí tem coisas piores, eu acho. Quem que é aquele comediante que se masturbava depois das Ah, apresentações? o ruivo. É, gente, Louis pra mim, C.K. Louis É, Louis Luiz C.K. C.K., C.K. que é Gente, hilário. pra mim não tem ninguém mais engraçado que Louis C.K. Eu ignoro. Quer dizer, eu sei o que ele fez e isso é horrível, escandaloso. Mas assim, saiu o especial novo dele na Netflix, eu assisto, porque é brilhante. É brilhante e ele tira sarro de muita coisa que me alivia das minhas tensões do dia, que são coisas que me irritam e nem sempre a gente pode falar. É muito complexo. A gente talvez vocês não, vocês são pessoas melhores. Eu talvez seja cancelada por dizer que eu adoro o Luis C.K., Não, mas mas eu sabe, adoro. agora que você está falando isso, me bateu aqui uma consciência de que não é. Eu vejo também, por exemplo, o Jerry Seinfeld, para mim, ele é um gênio. Nossa, Ele é e um falou gênio. merda, né? Semana passada. Seinfeld para mim é um negócio assim, para mim ele tá entre as coisas mais brilhantes já feitas pela humanidade. E ele também pirou o cabeção recentemente, saiu da casinha, assim, de uma maneira grotesca. Mas Mas posso eu vejo. falar? Quando você vê aquele Getting Coffee, como é que é? Car Coffee, eu esqueci. Ele é Comedians bobo. in car getting coffee. Comedians in Car Getting Coffee. Ele é um tiozinho bobo. Eu acho que a genialidade do Seinfeld era o outro lá. Era o Curb Your Larry David. Enthusiasm, o Larry David. O Larry Porque David. é só você ver o trabalho do Seinfeld sem o Larry David. É um tiozinho indo tomar café puxando papinho ruim. Não, Eu não mas isso ele sei se ele é tão virou, isso genial. ele virou. Ah, é. A rotina de stand-up dele do começo Era bom pra muito caramba. boa, É muito boa. verdade, era bom, Mas era bom. agora me bateu o seguinte, não é que eu me incomodo com relacionando a arte ao autor que é ou virou um monstro. Me incomoda quando ele é paparicado. Esse distanciamento que a Hum, Manu falou, vou ver muito com bom. distanciamento, ok. Mas os caras que ainda lambem as bolas desses sujeitos, isso me incomoda. Hum, falou bem, gostei.
Eu vejo ali um Smiths na minha, eu não vou postar. Ah, Smiths, banda da minha vida. Eu fico ali na- meio que na vergonha. Mas é que é bom demais. É porque tem uma coisa que eu fico pensando, ainda mais quando são homens, porque um fator determinante para a gente se investigar e olhar para as nossas feridas e se sensibilizando é a vulnerabilidade, né. Então, eu fico pensando que esses caras que chegam no topo e vão lá e considerados gênios, inquestionáveis, comediante então, gente, um pesadelo, eles vão ficando mais velhos. E vai dando um tilt na cabeça deles, entendeu, que eles vão começando a falar merda, jogar tudo para o alto, que eu acho que já a sensação que eu tenho é que tá há muito tempo por cima da carniça, sabe, e não Uhum, tá se uhum. olhando, e não tá Sim, Manu, sim. é muita autoconfiança e talvez Tá também se achando demais, tá se achando demais. e É. talvez uma insegurança também, porque essa autoconfiança do homem hétero, ela meio que ela é uma ilusão, né. Eu acho que eles vão se sentindo inseguros também por causa, né, dessas outras vozes que no tempo deles não eram ouvidas e abre aquela boca de latrina e a gente que era fã fica assim: "Poxa, então não dá para tatuar a cara de ninguém no braço, tá. Não, Recomendo Aí não não dá. tatuar". O Louis C.K. deu uma entrevista falando: "Mas eu perguntava para as pessoas: 'Tudo bem eu me masturbar?' E as pessoas diziam: 'Tudo bem'. O que que é já tá errado essa que é você perguntar para alguém: 'Oi, Isso. eu saio muito excitado dos shows e eu preciso me masturbar'. Vai no banheiro, filho da Vai no puta. banheiro. Não, e assim, numa Que relação de isso?" poder, com todo mundo precisando pagar boleto, o que você vai fazer? Vai falar: "Não, não É, vai". Aí no dia seguinte você tá exato. fora. Você tá fora daquele emprego que você Exato, gostava. exato. Sabe Sim. uma dor que eu tenho? A Girls, como é o nome da menina do Girls? A Lena Dunham. Lena Dunham. Eu era obcecada por ela e eu achava a coisa mais linda do mundo, aquelas cenas de sexo, ela gorda e as pessoas falando: "Tem celulite, não sei o quê", aquilo era uma obra-prima, né, e linda, assim. Mas também depois falou umas frases meio merda, né, foi acusada de racismo. É sofrido gostar dos outros, é sofrido. É Mas enfim, muito sofrido. fui obcecada por ela há muito tempo. Ela foi genial, né. Ela com Genial. 22, 23 anos. Girls era de uma É. complexidade, de uma profundidade, ela tinha 20 e poucos anos, aquilo era e lindo, ela tem eu lembro que tem um que ela tá com o biquíni enfiado na bunda, dançando na piscina, e aquele corpo totalmente fora do padrão, eu via aquilo, eu falava: "Gente, isso aqui é revolucionário". E É, e nem foi. se e foi completamente. Bom, nesse clima de esperança e paixões por artistas errados, E corpos livres. e corpos livres, chegamos a 1 hora de programa. Eu já indiquei um monte de livro, então estou liberada. Quero saber aí se vocês indicam qualquer coisa, série, livro, remédio. Pode indicar remédio também. Eu vou indicar, Brincadeira. sabe qual que eu vou indicar? Porque eu pensei em Seinfeld e eu pensei na maior, para mim, a maior atriz de todos os tempos, a Julia Ah, Louis-Dreyfus, ela é que é a maravilhosa. Elaine de Seinfeld. Que assim, gente, ela é lindíssima, gostosa, erótica, sedutora, tanto faz com 20 ou com 65 anos. Total. Então, e ela depois de Seinfeld, ela fez um seriado que chama The New Christine, que eu via, porque eu vejo qualquer coisa que ela faça, mas ela fez Entendi. VIP, que ela é vice-presidente dos Estados Unidos, que é maravilhoso, maravilhoso. Então eu vou Maravilhoso. indicar VIP com ela tem um podcast também muito bom, que eu não lembro o nome, mas é sobre envelhecimento. Sim, que eu copiei na Folha de São Paulo, o meu chama eu não copiei, eu tive a ideia junto com ela, não tenho culpa. O meu chama Se Ela Não Sabe Quem Sabe, eu entrevisto mulheres acima de 50 anos, e o dela chama Wiser Than Me. Isso, exatamente, Wiser Than Me. maravilhoso. E eu quero indicar também um livro que eu citei o James Baldwin aqui, que eu acho que é um dos grandes gênios que já passaram por esse planeta, O Quarto de Giovanni. Assim, qualquer coisa, leiam qualquer coisa dele, tá, mas eu indico O Quarto de Giovanni. Que é sobre o quê? Não conheço esse É a livro. história de um homem gay, assim, leia, você vai gostar. Depois virou peça de teatro, são os conflitos, de um homem que se descobre gay, 1950 mais ou menos. Ele escreve, assim, de uma forma eu leio aos berros ele, porque dá uma mistura de prazer e raiva de alguém que escreva tão bem. Muito bom. Manu, Cara, eu não vou trazer nada de novo, eu vou fazer um apelo aqui, pra sublinhar uma coisa, 2 referências que a gente trouxe, na verdade a primeira foi jogada aí, que é I May Destroy You,
e a segunda é Made. A Made Destroy, se não me engano, na HBO, e a outra série é Made, está na Netflix. E eu acho que elas ilustram muito bem tudo que a gente falou aqui hoje. Não são séries mais do momento, né? Mas eu acho que eu não tô vendo nada recente tão bom quanto a Made Destroy, a Construída. Então, se você perdeu, por acaso, esse bonde da história, vai lá, porque eu acho que Vai é quase uma atrás. coisa. É um conteúdo que complementa aqui tudo que a gente falou com muita coragem, sabe? Ainda é uma série. Claro que assim, nem sempre é uma experiência agradável, é gatilhoso e não é pouco, não, tá? Não é kkk, kikiki, mas tem também humor, tem também. É muito lindo mesmo. Então, eu vou deixar aqui esse apelo às nossas ouvintes. Muito bom. Bom, então agora eu vou encerrar lindamente. Nosso programa Reparação Histérica é toda quarta às 19h30, como você que está aqui, que entrou no link, sabe que está aqui assistindo. Mas você pode assistir no YouTube a qualquer momento, depois de lançado. Pode também ir no seu tocador preferido de podcast. E segue a gente para não perder nenhum episódio. Muito obrigada, Mili. Muito obrigada, Manu. E até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, Beijo. Manuzinha. Boa noite. Beijo. Boa noite. Reparação histérica. Reparação histérica.